Olá, pessoas! Olha nós aí de volta para mais uma aula e hoje vamos falar de ligação covalente, tá? Ligação covalente, gente, pensa o seguinte, vou fazer uma analogia aqui para você entender mais fácil. Ligação covalente é um casamento de comunhão de bens. Imagine que o indivíduo vai casar, né? Duas pessoas vão se casar e aí cada pessoa tem R$ 1. Quando eles se juntam, né? Tudo que é de um é do outro, então ambos passam a ter R$ 2. Nossa, os indivíduos aumentaram as suas riquezas. Agora eles tinham R$ 1, depois de casado tem R$ 2. É. Ligação covalente é muito parecido, tá? Imagine aí que cada elemento tem um elétron, tanto da esquerda aqui, ó, quanto da direita tem um elétronzinho, tá? E aí, quando esses elementos se juntam, né, se aproximam aí, o que acontece? Ambos passam a ter agora 2 elétrons. Então, essa aproximação de átomos aí, ó, faz com que uma nuvem de um se sobreponha à do outro e ambos os elementos passam a ter um número maior de elétrons. Ou seja, a gente tem aí um compartilhamento de elétrons, tá? Então, a ideia de ligação covalente é essa. Um átomo se aproxima do outro e compartilha elétrons. E aí, dessa forma, cada elemento aumenta o seu número de elétrons. Mas aí você fala assim, Joyce, mas quais elementos que fazem ligação covalente, hein? Bom, gente, ligação covalente geralmente vai ser ametal com ametal com hidrogênio e hidrogênio com hidrogênio, tá? Um exemplo prático, né, é o cloro. Lembra que para o elemento ficar estável, ele tem que ter 8 elétrons na camada de valência? E aí você olha o cloro aqui, ó, cada cloro tem 7 elétrons, ele não está estável, ou seja, ele precisa fazer uma ligação. E aí como é que acontece essa ligaçãozinha aí? O cloro se aproxima do cloro, né? E aí quando o cloro se aproxima do cloro, eles fazem uma ligação e nessa uma ligação que eles fazem aqui, ó, ambos os cloros passam esses 2 elétrons aqui passam a pertencer a ambos os cloros, tanto da direita quanto da esquerda. E aí contam o número de elétrons no átomo da esquerda, 8, tá? Conta o número de elétrons no átomo da direita agora, 8. Então, por isso que a molécula de cloro ela existe na forma Cl2, porque quando 2 cloros se ligam, ambos passam a ter 8 elétrons. E aí a molécula fica estável, tá bom? Uma outra maneira, gente, da gente escrever esses par de elétrons compartilhados é a gente colocar o elemento com o número de elétrons na camada de valência, cada cloro aqui tem 7, olha aqui embaixo, né? Cada cloro aqui tem 7. E aí eu venho aqui, ó, e destaco esses 2 elétronzinhos dos 2 cloros. Quando eu faço esse destaque aqui, eu circulo, né? Circulo? Gente, quando eu faço essa linha de verde aqui, essa caixinha de verde aqui, eu estou unindo os 2 cloros. Ou seja, agora, quando eu uno, o que acontece? É a mesma representação de cima. Toda vez que eu colocar essa caixinha aqui, significa que esses 2 elétrons pertencem tanto ao cloro da esquerda quanto ao cloro da direita. Ou seja, quando eu faço essa ligação aí, o cloro tem 8 elétrons, tá? Uma outra maneira e muito mais comum da gente representar, a gente sempre vai usar agora desse formato, é no lugar desses 2 elétrons e um tracinho, colocar 2 elétrons e essa parte, essa circulado verde aqui, ó, aí a gente colocar um tracinho, tá? O que é um tracinho, Joyce? 2 elétrons, tá? Que pertencem tanto ao cloro da esquerda quanto ao cloro da direita. E aí a gente vai ver muitas estruturas que são representadas por tracinhos, tá? Só para lembrar vocês, moléculas que fazem, ou estruturas que fazem ligações covalentes, átomos que fazem ligação covalente, a gente vai chamar agora para frente de moléculas, tá? E aqui está a molécula de etanol e um bocado de tracinhos. Joyce, o que é esses tracinhos? Gente, é o compartilhamento de elétrons, tá? Cada tracinho desse aí representa elétrons. Então, aqui eu tenho hidrogênio compartilhando elétrons com carbono, carbono com hidrogênio, carbono com carbono, tá? Todos os tracinhos aí representam a ligação covalente. Então, ligação covalente vai ser simples representada por tracinhos. Então, da agora para frente, a gente vai ver o quê? Tracinhos, tá? O que é esses tracinhos, Joyce? Representa o compartilhamento de elétrons, tá? Vamos ver mais casos aí de ligação covalente.
Gente, aqui eu tenho fórmulas moleculares do H2, do O2 e do N2. O que é a fórmula molecular? É aquela que eu coloco o elemento, o hidrogênio, né? E a quantidade. Por exemplo, vocês conhecem uma bem famosona aí, H2O, né? Eu tenho o hidrogênio, a quantidade, oxigênio, e aqui quando tem nada é 1, né? Então, tem hidrogênio, oxigênio e a quantidade de cada elemento que forma aí a água, né? Só um exemplozinho aí. Bom, agora, eu quero que vocês entendam como é que seriam as outras fórmulas aí. Vamos determinar outras fórmulas a partir da fórmula molecular. E aí, para isso, né, a gente vai precisar olhar a tabela periódica. Por exemplo, o hidrogênio, lá na tabela periódica, ele está no grupo 1. O que significa isso? Está na primeira coluna, né? Que ele tem um elétron na camada de valência. Então, eu vou colocar o hidrogênio e o elétronzinho na camada de valência. Mas, Joyce, aqui na estrutura está falando que tem 2 hidrogênios. Pois é, vamos colocar o segundo aí, tá? Pronto. Os dois. Como é que é feita a ligação entre átomos de hidrogênio? Gente, nunca esqueça que o hidrogênio ele é uma exceção à regra do octeto e fica estável com 2 elétrons, tá? Então, preste atenção que se o hidrogênio fizer uma ligação covalente, né? Lembra que essa ligação aqui, ó, representa que os 2 elétrons pertencem tanto ao átomo da esquerda quanto ao átomo da direita. Quando ele faz uma ligação covalente, significa que ele passa a ter aí agora 2 elétrons. Cada hidrogênio fica com 2 elétrons e fica estável e feliz da vida, né? Átomo feliz, não existe isso não, mas ele fica estável, tá bom? E aí lembrando que essa ligação compartilhada aí, 2 elétrons compartilhados, eu represento por um tracinho. Então eu tenho aí a fórmula estrutural, tá? Então fórmula molecular é só o elemento e a quantidade. Fórmula eletrônica, tá vendo os elétrons aí, os pontinhos vermelhos, né? Fórmula eletrônica eu tenho que representar os elétrons. Fórmula estrutural, eu represento a ligação por um tracinho, beleza? Agora, fórmula do H2, do O2. Gente, o O2, se você for na tabela olhar, o oxigênio está no grupo 16 da tabela periódica, ou seja, na camada de valência do oxigênio, de cada átomo de oxigênio, a gente tem um total aí de 6 elétrons. Aí eu coloquei 6 bolinhas vermelhas. Mas, Joyce, aqui são 2 oxigênios, tá vendo um 2 aí? Pois é, vamos colocar o segundo, beleza. E aí? O oxigênio tem 6 elétrons na camada de valência. Cada oxigênio aí, ele está estável? Não, não está estável. O que pode fazer? Uma ligação covalente. Se fizer uma ligação covalente, lembra que esses elétrons aqui pertencem tanto ao átomo da esquerda quanto da direita. O oxigênio agora passa a ter 6 mais 1 ali, 7. Não estabiliza, né? Então, vamos fazer uma segunda ligação covalente. Quando o oxigênio faz uma segunda ligação covalente, agora sim, cada oxigênio está com 8 elétrons. Conta aí. Lembrando que esses elétrons do meio pertencem tanto ao átomo da esquerda quanto ao átomo da direita, tá? E aí, ambos agora estão com 8 elétrons. Aí, pessoal, mais uma coisa. Cada par de elétrons compartilhados a gente representa por um tracinho. Então, vou colocar oxigênio, né? E 2 tracinhos, porque tem 2 pares de elétrons compartilhados, ok? Nitrogênio, pessoal, se você for lá na tabela periódica olhar o nitrogênio, ele está no grupo 15 da tabela periódica, ou seja, cada átomo de nitrogênio aí tem quantos elétrons na camada de valência? 5. Então, eu vou colocar o nitrogênio com 5 bolinhas para representar os 5 elétrons da camada de valência. Joyce, mas ali são 2 nitrogênios. Vamos representar o segundo, tá? E aí, se o nitrogênio faz uma ligação covalente, né? Era 5, é como se ele ganhasse mais um elétron aí, né? Tá compartilhado, mas ele passa a ter mais um elétron. Então, ele tem 6, não resolve. Mais uma ligação covalente. E aí, esses elétrons pertencem tanto à esquerda quanto à direita. Dá 7, não estabilizou ainda. Mais uma ligação covalente. Quando o nitrogênio faz
3 ligação covalente, lembrando que esses elétrons pertencem tanto ao átomo da esquerda quanto ao átomo da direita. Tem 6 elétrons aqui, mais 2, dá 8 elétrons. E o átomo da direita também está com 8 elétrons, tá? E aí, dessa forma, o nitrogênio fica estável. Lembrando que cada linha dessa aí, ou cada par de elétrons compartilhados, representa por um tracinho. Então, entre nitrogênio, eu vou ter 3 tracinhos. Tá? Agora, uma observação sobre esses tracinhos aí, rapidão. Gente, um tracinho é o que a gente vai chamar, vou colocar outra cor aqui. Guarda isso aí. Só um tracinho é o que a gente vai chamar de ligação simples. Então, sempre entre dois átomos, se aparecer só um tracinho, a gente chama isso de ligação simples, tá? Entre dois átomos, se aparecer um traço duplo, né? A gente chama de ligação dupla. Se aparecer dois traços, né? Ligação dupla. E se aparecer 3 tracinhos, a gente vai chamar de ligação tripla. Ok? Então, nós temos aí 3 tipos de fórmula aí. Fórmula molecular, que eu só coloco o tipo de átomo e a quantidade. Fórmula eletrônica, tem que ter as bolinhas para representar os elétrons, tá? E fórmula estrutural, a gente coloca as ligações. Beleza? Mas, Joyce, na fórmula estrutural os elétrons sumiram. Pois é, existe uma fórmula que casa fórmula eletrônica com fórmula estrutural, tá? Que mistura essas duas aí, fórmula eletrônica mais fórmula estrutural, ok? Que fórmula é essa? Fórmula estrutura de Lewis. Fórmula estrutural de Lewis ou estrutura de Lewis, tá bom? Como é que funciona essa estrutura de Lewis? Gente, simples, olha só. Por exemplo, vou pegar aqui o oxigênio. Oxigênio entre oxigênios tem uma ligação dupla, né? E aí, observa que toda vez que eu vejo tracinho, eu penso em elétrons. Cada tracinho representa 2 elétrons. Esquece isso não. Sempre que eu vejo tracinho, representa 2 elétrons. E aí, cada oxigênio aqui tem 4 elétrons. Então, para completar o octeto, vou colocar mais 4. Pronto. E aí, a fórmula estrutural de Lewis é essa fórmula em que eu tenho as ligações representadas por tracinhos, né? E os elétrons também. Então, a estrutura de Lewis, eu represento as ligações e os elétrons que não fizeram ligações. Tá bom? Um exemplo aqui, ó, vou colocar uma estrutura de Lewis aí. O etanol, tá? Observa que eu representei as ligações e os elétrons que não fizeram ligações, tá? Agora, interessante na estrutura de Lewis é o seguinte, gente, presta atenção que estrutura de Lewis na molécula de etanol, que cada tracinho representa 2 elétrons compartilhados. Nunca esqueça disso, tá? Por exemplo, aqui, ó, eu tenho 2 elétrons que pertencem tanto ao hidrogênio quanto ao carbono. Cada tracinho representa 2 elétrons. Nunca esqueçam disso. Vou colocar aqui, ó. Nunca esqueçam que cada tracinho representa 2 elétrons. Estou até que destacando eles aqui, ó. Tá? E aí observa, gente, olha que interessante. Observa ao redor de cada elemento. Por exemplo, observa aí ao redor do carbono, né? Ou do hidrogênio. Olha o hidrogênio aqui. Cada hidrogênio, aqui tem um tracinho, tem 2 elétrons que pertencem ao hidrogênio. Mas dá uma olhada aí ao redor desse carbono aí, ó. Ele tem quantos elétrons? 8. Esse carbono aqui da direita, ele tem quantos elétrons? 8. O oxigênio tem quantos elétrons? 8. O hidrogênio, né? Fica estável com 2, tem 2 elétrons, tá? Então, o tracinho representa 2 elétrons que pertencem tanto a um átomo que ele está ligado quanto ao outro. Guarda isso na memória aí, ok? Então, entendemos um pouquinho da moral de como é que funciona a ligação covalente, é sempre um compartilhamento de elétrons, né? E nós vimos aqui as fórmulas, né? Molecular, eletrônica e estrutural e a fórmula estrutural de Lewis. Eu, particularmente, eu gosto muito da fórmula estrutural de Lewis, tá? E eu preferia que vocês se atentassem mais para a estrutura de Lewis. Inclusive, eu quero que vocês aprendam a fazer moléculas, montar a fórmula estrutural de Lewis para moléculas mais complexas. Aqui a gente trabalhou com moléculas simples, com 2 átomos, né? H2, O2, N2, né? E agora a gente vai construir
fórmulas de moléculas com 3, 4 átomos, com estruturas um pouquinho mais maiores, tá bom? E aí vamos lá, né? Vamos construir aí a fórmula estrutural da molécula de NH3. Como é que a gente vai construir a fórmula da molécula? Gente, para isso eu criei um passo a passo aqui para vocês. Então, o primeiro passo aí é contar o número de elétrons, né, da camada de valência de todos os átomos, ok? Contar o número de elétrons da camada de valência, o número de elétrons de valência de todos os átomos. Como assim, Joyce? Para isso, gente, eu preciso saber, vou pegar uma cor azul aqui, quantos elétrons tem na camada de valência do nitrogênio e quantos elétrons tem na camada de valência do hidrogênio. Gente, nitrogênio, olha aqui, ó. O nitrogênio, pessoal, olha aqui o nitrogênio, tá vendo ele aí? Ele tá no grupo 15, tá? Quem tá no grupo 15 tem 5 elétrons na camada de valência, tá? O hidrogênio está no grupo 1. Se o hidrogênio está no grupo 1, ele tem 1 elétron na camada de valência. O nitrogênio, que estava no grupo 15, tem 5 elétrons na camada de valência. E o hidrogênio, né, vamos somar aqui, o hidrogênio tem 1 elétron na camada de valência. Mas presta atenção que são 3 hidrogênios, então vai ficar 3 vezes 1, tá? E aí, fazendo essa continha aí, eu tenho um total de 8 elétrons, tá? A gente pode dividir aqui por 2 e ter um número de pares, né? Ou vocês podem distribuir sem formar pares. Eu gosto de colocar de 2 em 2. E aí 4 pares, 2 em 2 dá 8, tá? Então, primeiro passo nosso aqui é contar o número de elétrons da camada de valência de todos os átomos. Então, o nitrogênio tem 5, o hidrogênio tem 1, mas só que são 3 hidrogênios, né? Então, seria 1 mais 1 mais 1 mais 1, então, ou 1 vezes 3, tá bom? E aí, efetuando essa conta aí, 5 mais 3 vezes 1 dá 8. Ok, segundo passo é eu montar o esqueleto, né? Arranjar os átomos aí em torno de um central e um ligante. Dica para vocês, gente, quem vai ser o central? Quem que eu vou colocar no meio da estrutura? Ali tem 2 átomos, nitrogênio e hidrogênio. O átomo central geralmente é o primeiro átomo que vem escrito, tá? Primeiro átomo. Ou outra dica também, geralmente é o que tem menor índice. Índice. O que é o índice, gente? É o númerozinho que vem aqui embaixo, tá? Outra também, geralmente é o que tem menor eletronegatividade. Mas deixa quieto, vamos, só com essas dicas aí já dá pra gente ver. Gente, então o átomo central é o nitrogênio, tá? Ah, pessoal, a exceção, gente, eu vou colocar de vermelho aqui, ó. Exceção. Exceção. O hidrogênio nunca é o átomo central, tá? Hidrogênio nunca é o átomo central. Por quê, professor? Gente, porque o hidrogênio ele fica estável com 2 elétrons. E aí ele só faz uma ligação. Se ele só faz uma ligação, ele nunca pode estar no meio, tá? Entre 2 átomos. Para estar no meio, tem que fazer no mínimo 2 ligações. Então, o hidrogênio nunca é o átomo central, tá? Então, voltando aí para a nossa estrutura, gente. O átomo central é o N, nitrogênio. Ao redor dele, eu vou colocar 3 hidrogênios. Aonde você quiser, em cima, embaixo, à esquerda, à direita, eu vou colocar aqui, ó, um à esquerda, um à direita e o outro embaixo, tá? Pronto. Então, eu montei aí o esqueleto, né? Arranjei o átomo central e ligantes e vou colocar uma ligação entre cada par de átomos ligados. Eu vou colocar uma ligação aqui para cada par de átomos aí, entre todos os átomos aí. Pronto, gente, eu montei o esqueleto. Então, eu descubro quem que é o átomo central, né? Entre o NH3, entre o nitrogênio e o hidrogênio. Descubro quem que é o átomo central e ao redor dele eu coloco esses 3 hidrogênios e faço uma ligação. Essa é a montagem do esqueleto, tá? Agora, gente, presta atenção que aqui eu tenho 4 pares de elétrons. Quando eu faço uma ligação, lembra que cada ligação dessa aqui representa 2 elétrons? Aqui eu já gastei 3 pares de elétrons,
tá? Então, sobrou só um par de elétrons para a gente gastar. Só 2 elétrons aí. Um par. Ok? E aí, Joyce, e daí? E daí agora eu vou distribuir esses elétrons que sobrou. Terceira etapa é completar os octetos. Eu vou começar pelos átomos, completar o octeto dos átomos com elétrons remanescentes, os que sobrou, começando pelos átomos terminais, tá? E depois, se sobrar, a gente coloca no átomo central. Bom, então vou começar de fora para dentro. Gente, o hidrogênio já está estável com 2 elétrons, então não cabe mais elétrons nele. Todos os hidrogênios aqui ó, já estão com 2 elétrons, não cabe mais. Então, se eu não posso colocar nesses átomos que estão por fora, esse par de elétron vai para onde? Para o nitrogênio. Pronto, essa é a fórmula estrutural do NH3, tá? Desse jeito aí que eu montei, vamos só conferir. Tá todo mundo com 8 elétrons e o hidrogênio, que é uma exceção, está com 2 elétrons? Tá? Observa aí, todos os hidrogênios estão com 2 elétrons e o nitrogênio está com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons. Pronto, essa é a fórmula estrutural de Lewis. Tá? Então, gente, primeiro passo é fazer a contagem de todos os elétrons, né? Geralmente a gente divide por 2 para formar os pares. Segundo passo, montar o esqueleto, né? Só pegar um átomo que vai ser o central e colocar os demais ao redor dele e fazer uma ligação. E terceiro passo, completar os octetos. Sabe aqueles elétrons que a gente não usou nas ligações? A gente vai colocar nos átomos começando de fora para dentro. Tá? E quarta etapa, nesse caso aí não foi necessário, né? Mas a gente tem casos que se o octeto não for completado, a gente tem que formar ligação dupla ou tripla. Mas calma que a gente vai ver mais exemplos que vai usar essa etapa. E aí eu destaquei a terceira etapa aqui, coloquei um ponto de exclamação, porque nem sempre é necessário a terceira e a quarta etapa. A terceira é um pouquinho mais, mas a quarta às vezes a gente não usa ela, tá? Se a molécula ficar com o octeto completo na segunda etapa, já está passando de bom, né? Se ficar na terceira etapa, beleza. A ideia é fazer os átomos ficar com 8, né? Com exceção do hidrogênio que fica com 2 elétrons, beleza? Letra B, gente, estrutura do CH4, tá? Primeira coisa, contar os elétrons de valência de todos os átomos. Fazer a contagem. O carbono, como ele está no grupo 14, ele tem 4 elétrons, tá? Mas o hidrogênio, gente, aqui são 4 hidrogênios, tá vendo o índice aqui? 4. Só que o hidrogênio está no grupo 1, então é 4 vezes 1, tá? Isso me dá um total aí de 8 elétrons, tá? Agora vamos montar a estrutura do CH4. Gente, o átomo central geralmente é o primeiro, tá? Ou seja, ou também o que tem menor índice, né? Então, o átomo central é o carbono e ao redor dele eu vou colocar quantos hidrogênios? 4. Aonde você quiser. Eu vou colocar um em cima, um abaixo, um à esquerda e um à direita. Pronto. E para cada átomo desse eu vou fazer uma ligação. Tá? Gente, agora preste atenção que cada ligação dessa aqui não é um par de elétrons. Eu esqueci de dividir aqui por 2. Gente, quando eu divido isso aqui por 2... Quando eu divido isso aqui por 2, eu passo a ter... vou colocar assim, dividido por 2. Eita, dividido por 2. Eu passo a ter aqui 4 pares de elétrons, né? E aqui eu coloquei um par. Aqui eu coloquei outro par. E aqui eu coloquei outro par. E aqui outro par. Ou seja, eu tenho um total de 8 elétrons que já foram gastados. Ou seja, já gastei os 4 pares. Vou ter que colocar de caneta vermelha aqui, ó. Já gastei. Vou subtrair aqui o número de elétrons que eu gastei. E aí, subtraindo, quantos elétrons sobrou para a gente distribuir? Nenhum, tá? Mas olha, interessante é que a fórmula, ela já está correta. Como assim, Joyce? Olha aí para você ver uma coisa. O átomo central, que é o carbono, ele ficou com 8 elétrons. Olha ao redor dele aí, ó. Cada tracinho representa 2 elétrons, né? Então, 2, 2, 2, 2, 2, 8. E o hidrogênio ficou com 2 elétrons, ficou com o octeto completo. Tá? Ou seja, desse jeito aí, todos os átomos ficou estável. Então, essa é a fórmula de Lewis do CH4, ok? Não precisa colocar 2 bolinhas, não. A teacher colocou aqui para vocês enxergar os elétrons. Na realidade, é só colocar tracinhos mesmo, tá bom? Então, nesse caso aí, nós usamos só a etapa 1 e a etapa 2, tá? Vamos para mais um exemplo. Gente,
Primeiro passo, contar o número de elétrons da camada de valência. Para isso, eu preciso de uma tabela periódica. O hidrogênio está no grupo 1, mas aqui são 2, né? Então, 2 vezes 1, porque o hidrogênio está no grupo 1, ele tem 1 elétron na camada de valência. Oxigênio, gente, está no grupo 16, ou seja, tem 6 elétrons na camada de valência. 2 vezes 1 mais 6 dá 8. Se eu dividir isso aqui por 2, eu tenho um total de 4 pares de elétrons, tá? 4 pares. E aí vamos distribuir esses 4 pares de elétrons. Peraí, primeiro passo, contagem. Segundo, montar o esqueleto. E aí o átomo central geralmente é o primeiro, né? Eita, agora tem a exceção. O hidrogênio nunca vai ser o átomo central. Por quê, Joyce? Porque ele só faz uma ligação, gente, tá? Sempre, 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 sempre. Então, cuidado aí. Sempre é o primeiro, mas nesse caso aí não é, porque o oxigênio ou o hidrogênio só faz uma ligação e ele nunca vai ser o átomo central. Então, se não é o hidrogênio, é o oxigênio, tá? E aí eu tenho o oxigênio e 2 hidrogênios. Vou colocar um hidrogênio à esquerda e o outro à direita. Tá? Vamos montar o esqueletinho aí, uma ligação para cada átomo. Gente, presta atenção que quando eu coloco uma ligação não é um par de elétrons. E aí eu gastei aí 2 pares de elétrons montando o esqueleto. Aí eu vou subtrair aqui, ó. Gastei 2 pares. Coloquei uma ligação direita e uma esquerda. Ainda resta para a gente distribuir 2 pares de elétrons. Eu vou gastando esses 8 elétrons aqui, tá? E agora, onde é que eu vou colocar esses 2 pares de elétrons? Cabe no hidrogênio? Não, o hidrogênio já está estável, né? Eu vou começar de fora para dentro, mas o hidrogênio já está estável, então eu vou agora colocar onde? No oxigênio. Vou colocar os 2 pares aqui, ó. Pronto, gastei os 2 pares de elétrons ali, ou seja, distribuí os 8 elétrons. Quantos elétrons eu ainda tenho para distribuir? Nada, tá? E aí observa que desse jeito a molécula ficou estável, tá? O hidrogênio ficou com 2 elétrons e o oxigênio ficou com um total de 8 elétrons. Pronto. Então, essa é a estrutura de Lewis, ok? Estrutura de Lewis é eu distribuir os elétrons de forma com que todos os átomos fiquem com 8, com exceção do hidrogênio que fica com 2 elétrons, tá? E aí eu representei por ligaçõezinhas aí e elétrons. Letra D de Deus, né? Primeiro passo, tabela periódica, fósforo, está no grupo 15, ou seja, tem 5 elétrons na camada de valência. Cloro, gente, está no grupo 17. Só que aqui são 3 cloros, então vai ser 3 vezes 7, tá? Então, somando isso aí, 5. 3 vezes 7, multiplicação primeiro, né? 3 vezes 7, 7, 7, 14, 21, mais 5, 26 elétrons. Opa, 26 elétrons. Dividido por 2, né, para ver quantos pares dá, dá 13 pares de elétrons. Nossa, aqui são muitos elétrons. E agora, gente, vamos fazer o primeiro passo, a gente contou o número de pares de elétrons aí, são 13, né? Agora vamos montar o esqueleto, né? E aí, quem que é o átomo central? O fósforo ou o cloro? Geralmente é o primeiro, né? E o que tem menor índice, então é o fósforo. Vou colocar o fósforo aqui. E ao redor dele, eu vou colocar quantos cloros? 3. Vou colocar aqui aonde você quiser, mas eu vou colocar aqui à esquerda, à direita e embaixo, tá? E aí, uma ligaçãozinha para cada cloro aí. Gente, quando eu faço uma ligação dessa aí, eu já estou gastando os meus pares de elétrons, porque cada ligação representa um par de elétrons, ou seja, já gastei 3 pares de elétrons. E ainda resta 10 pares de elétrons para a gente gastar. Vamos subtraindo aí, tá? Bom, onde é que eu vou colocar esses 10 pares? Gente, eu já fiz a contagem, já montei o esqueleto, né? Arranjei o átomo central e ligantes. Agora eu vou completar os octetos dos átomos aí, tá? Vou agora colocar esses 10 pares. Onde? Vou começar pelos átomos terminais, os mais externos, e depois, se sobrar, eu coloco no átomo central. Então, vamos lá. No cloro, o cloro aqui só tá com 2 elétrons, então eu vou colocar um par aqui, um outro aqui e um outro aqui. Já gastei 3 pares aqui, ó. Um aqui, outro aqui, outro aqui. E aí, esse cloro ficou com 8 elétrons. Beleza. Mas tem mais cloro aí, ó. Vou colocar mais 3 pares aqui, 3 pares aqui, 3 pares... Ou, 3 pares. Um par aqui, um par aqui, um par aqui. Então, eu gastei aí, olha só, 6 pares até agora. Mais aqui, 7 pares.
8, 9. Então, vocês conseguem enxergar que eu gastei 9 pares aí, e aí, observa que todos os átomos de cloro agora ficaram estáveis, né? Gastei 9 pares aí. 9 pares, tá? Vou subtraindo, sobrou um par. Gente, se eu coloquei em todos os átomos terminais e todo mundo ficou com 8, se sobrar, a gente vai colocar onde? No átomo central, no fósforo. Pronto. E aí observa se a fórmula é essa aí. Tá todo mundo com 8 elétrons? Dá uma olhada, gente. O cloro, lembrando que cada tracinho representa 2 elétrons que pertencem tanto a um átomo quanto ao outro. Ele está entre 2 átomos e pertence aos 2 átomos, tá? O cloro, gente, tá com 8 elétrons, todos os cloros estão com 8 elétrons e o fósforo, né, também está com 8 elétrons. Então, essa é a fórmula de Lewis do PCl3, ok? Vamos para mais um exemplo aí. Letra E, CO2. Gente, olha, vamos pro primeiro passo, contar os elétrons, né? E aí precisa da tabela periódica, eu vou lá e olho o carbono, tem 4 elétrons na camada de valência, porque está no grupo 14. Oxigênio, vou somar aqui, só que são 2, né? Então, 2 vezes, oxigênio está no grupo 16 da tabela periódica. E aí, somando, né? Multiplicação primeiro, 2 vezes 6, 12, mais 4, 16 elétrons para a gente distribuir aí. Se eu dividir por 2, eu vou ter os pares, né? 16 dividido por 2, 8 pares de elétrons para a gente distribuir, tá? E aí, vamos lá. Quem que é o átomo central aí, gente? Carbono ou oxigênio? Carbono. Ao redor dele eu vou colocar quantos oxigênios? 2. Tá? E aí, eu coloco uma ligaçãozinha aqui para cada átomo, beleza? E aí, preste atenção que agora eu gastei 2 pares, porque cada ligação dessa representa um par. Então, menos 2. Eu ainda tenho 6 pares de elétrons para me distribuir. E aí, eu já fiz a contagem, montei o esqueleto, né? Arranjei o átomo e os átomos aí, quem que é o central e os ligantes. E agora eu vou completar os octetos. Lembrando que eu começo de fora para dentro, tá? E aí, vamos lá. Vamos completar o octeto do oxigênio. O oxigênio, desse jeito aqui, ele tá só com 2 elétrons. Então, eu vou colocar mais 6 aqui. Ou seja, já coloquei 3 pares, né? Do outro lado aqui, vou colocar mais 6. Nossa, Joyce, olha o que você fez. Você colocou 1 par, 2 par, 3 par, 4, 5, 6. Beleza. E aí, subtrai aqui, ó, 6 pares. Gastei todos os 16 elétrons que eu tinha inicialmente. Pode contar aí para você ver, tá? Gastei todos os 16 elétrons que eu tinha, coloquei tudo aí, beleza. Não sobrou átomo nenhum, elétron nenhum para me colocar no átomo central. Gente, se não sobrar elétron para a gente colocar no átomo central, o que a gente vai fazer? O átomo central ele não está estável, ele não está com 8 elétrons. Agora que a gente vai fazer a etapa número 4, depois de ter gastado todos os elétrons e nem todo mundo ficou com 8 elétrons, o que a gente pode fazer? Formar ligação dupla ou ligação tripla, tá? Como assim? Olha o que eu vou fazer. Vou pegar de caneta vermelha aqui para vocês enxergarem melhor. Eu gastei todos os elétrons. Gastei, só com essa condição. Depois de ter gastado, que eu vou pensar em fazer dupla ou tripla. Eu vou pegar esses 2 elétrons aqui, ó, e vou transformar numa ligação dupla aqui. Como assim? Olha só, vou escrever essa molécula de novo aí. Aqui, ó, oxigênio. Agora, esses elétrons saem daqui e vêm para cá. E fica carbono, ligação com oxigênio, tracinho, 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 beleza. Gente, preste atenção, essa ligação aqui, ó, esses 2 elétrons, ele vai virar uma ligaçãozinha aqui, ó, tá bom? A mesma coisa a gente vai fazer do outro lado, tá? No outro oxigênio aí, ó, a gente vai fazer isso aqui, ó, pegar esses 2 elétrons e transformar numa ligaçãozinha aqui, ó, tá? Lembra que cada tracinho desse representa 2 elétrons? Então, vou pegar esses 2 elétrons e ligar ali. E aí, vou pegar uma caneta azul aqui.
Vou colocar uma ligaçãozinha aqui. Pronto, né? Esses dois elétrons que estavam aqui, tá? Virou uma ligaçãozinha aqui. E esses dois elétrons que estavam aqui, virou uma ligaçãozinha aí. Observa que quando o oxigênio faz isso, esses dois elétrons ainda continuam ao lado do oxigênio, tá? Então, o oxigênio continua com 8 elétrons. Mas só que ele está ao lado do oxigênio e também está ao lado do carbono. Então, ou seja, ele vai aumentar o número de elétrons do carbono. E aí o carbono agora, desse jeito, ele passa a ter quantos elétrons? 8. Cada tracinho representa 2 elétrons, né? Que pertencem tanto a um átomo quanto ao outro. E aí, desse jeito, todos os átomos estão com 8 elétrons. Ou seja, a estrutura de Lewis do CO2 é essa aqui, ó. O carbono fazendo dupla ligação com 2 oxigênios. Tá? Desse jeito todo mundo fica com 8. Gente, a ideia é sempre os átomos ficar com 8 elétrons. Sempre, sempre, sempre. A gente está fazendo essas etapas todas aí para quê? Fazer o átomo ficar com 8 elétrons, com exceção ao hidrogênio que fica estável com 2. Último exemplo aí, gente, SO3. O enxofre tem 6 elétrons na camada de valência, tá? O oxigênio também tem, mas aqui são 3 oxigênios, então é 3 vezes 6, né? 3 vezes 6, 18, mais 6, 24 elétrons para a gente distribuir. Se eu dividir por 2, isso dá 12 pares. 12 pares de elétrons para a gente distribuir, tá? Agora, eu tenho, quem que é o átomo central? É enxofre. E quantos oxigênios que eu vou colocar ao redor dele? 3. Aonde você quiser. Eu vou colocar aqui, ó. Embaixo, do lado esquerdo, do lado direito. Só eu coloquei em cima. Tá bom, não tem nada não, tanto faz. Eita, ficou feio, mas não tem nada não. Gente, e aí, para cada ligante aqui, eu coloco um tracinho. Cada tracinho desse representa um par, então já gastei 3 pares de elétrons. E ainda resta 9 pares. Aonde é que eu vou colocar esses 9 pares? Nos átomos externos primeiro, depois que a gente vai para o átomo central. Então, eu vou colocar aqui, completar o octeto. Aqui tem 2. Pronto, coloquei de forma que o oxigênio ficou com 8, né? Aqui vou colocar 3 pares também, de forma que o oxigênio vai ficar com 8 elétrons. Aqui vou colocar 3 pares. Gente, agora presta atenção que eu gastei aí, ó, presta atenção, eu gastei um par, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pares. Gastei 9 pares. Tem mais elétrons para a gente distribuir? Não, acabou. Tá? Beleza, acabou. Completamos, usamos aí ó, todos os elétrons. Contamos, montamos o esqueleto e completou os octetos. Mas observa aqui, o átomo central. Se o átomo central não estiver com o octeto completo, eu tenho que fazer o quê? Formar ligação dupla ou tripla, tá? Observa que o átomo central ele faz 3 ligações, ou seja, ele tem 6 elétrons. E aí eu vou ter que formar uma ligação. Joyce, qual oxigênio que eu vou usar? Gente, qualquer um. Tá? Tudo faz. Eu vou pegar aqui, ó, esses 2 elétrons e vou jogar para cá. E vai formar uma ligaçãozinha bem aqui, ó. Tá? Os 2 elétrons viram uma ligação. Ou seja, a molécula vai ficar assim, ó. Um tracinho, mais um que foi criado. Enxofre, oxigênio. Pronto, dessa forma, observa que está todos os elementos com 8 elétrons, ou seja, essa é a estrutura de Lewis para a molécula de SO3, tá? Então, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, estou à disposição. Beijo no coração, fique com Deus, até mais.